E senhoras e senhores, Fernando, Rony, seu portão, rapaz. Tá pensando o quê? Fala, Fernando, beleza, meu chapa? E aí, vocês estão me escutando direitinho, então? Tá tudo beleza? Alô, som, 2, 3, testando. Ainda não aprendi, rapaz, foi a deixar aqui fixado. A Tereza Cristina faz, eu vou aprender com ela. Ela deixa fixado o tema da live. Essa live de hoje que eu vou falar um pouco sobre a discografia dos Beatles. Eu disse que ia brincar um pouco, isso aqui pra mim é brincar, né? É diversão. E é um assunto sem o portão. Sem o portão tem moral, rapaz. Tá pensando que meu amigo Rony, gente boa, Fernando, cabo invocado, que faz uma live maior do que a do Gustavo Lima, esse é forte. E a ideia é tentar em 1 hora falar um pouco, tem que ser muito rápido, porque são 13 discos, sobre a discografia dos Beatles, essa banda de Liverpool, na Inglaterra, que tem a sua produção entre 1962, fala jovem, tá aí meu brother, beleza meu irmão, grande Cleiton, lá de Natal, que tem a sua produção de 1962 até 1970, e é, para muitos, a maior, a mais importante banda de rock da história da música. Eu costumo dizer que você pode até achar que Beatles não é a melhor, que existam bandas com músicos tecnicamente melhores, mas por tudo que envolve a música dos Beatles, a influência que os Beatles legam para a música no século XX, ela certamente é a maior, a mais importante, a mais influente. E aí eu estabeleci a mim esse desafio, que é conseguir, não sei se eu vou conseguir, mas falar um pouco da discografia dos Beatles em pouco mais de 1 hora, tá? E aí eu trouxe alguns dos meus brinquedos, né, que eu uso para falar dos Beatles. Um é esse, existem vários, né? Um é esse livrinho aqui, que é um livrinho, apesar de pequeno, ele tem informações técnicas valiosíssimas, ele traz disco a disco dos Beatles, na carreira solo, grande Eone Fontinelli, meu chapa, na carreira solo e os discos que foram lançados depois pela gravadora dos Beatles, a EMI. E aí, vem aqui pra sala, que aqui tá o barulho da rua, tá perturbando. Estou sendo informado que o barulho da rua está perturbando, estou sendo convidado para ir pra sala. Então, peraí 2 minutinhos, que a gente faz uma mudança bem rapidinho. é melhor do que ficar aqui? Não sei, pergunta o povo. Tá muito ruim o barulho da rua, porque eu tô aqui na área, porque é mais ventilado. Fala, grande Eone. Que é pra eu mudar agora, acho que... Então tá. Né? Valeu. Sim, como eu estava dizendo. Esse livro, ele traz informações técnicas de cada uma das canções, como elas foram gravadas, em que contexto, quem tocou o quê, quais instrumentos. Vou abrir qualquer um aqui, pra vocês terem uma ideia. Don't Let Me Down. Ele diz, gravada entre 28 de janeiro de 69, no estúdio Apple. John Lennon tocou guitarra solo e solo nas vozes, Paul McCartney baixo e voz de harmonia, George Harrison guitarra base e vocal em harmonia, Ringo bateria, Billy Preston no órgão, que é um músico que eles contrataram para tocar aí. E aí ele vai explicar, né, um pouquinho de cada canção, de todas as canções, certo? E esse para mim é uma bíblia para falar de Beatles. Aí esse tem uma outra vibe, é o Beatles Reloaded, que ele explica cada uma das composições. Aqui são a parte técnica em estúdio. E aqui, cada uma das composições, o que os músicos queriam dizer, quais eram as mensagens por trás das letras. E ao final, para mim que gosta que toco violão e tal, tem a cifra de todas as canções dos Beatles. Não sei se dá para ver por conta da iluminação. Esses 2 livros, eles são, para mim, muito importantes. Existem muitos outros. Um outro muito legal, esse aqui, é a Batalha pela Alma dos Beatles. Ele saiu recentemente. E os Beatles, ele tem uma discografia, uma obra tão interessante, tão vasta, que não existem biografias só da banda como um todo. Existem biografias de fases também. E essa fala justamente da fase final dos Beatles, tá? E é interessante porque desmitifica alguns mitos do senso comum, do ambiente da bitomania, que, por exemplo, os Beatles teriam acabado
por conta da Yoko Ono, da Linda McCartney, grande Klaus, grande fã dos Beatles. Uma responsabilidade de falar de Beatles com você, viu, meu chapa? E esse livro, ele fala, ele desmistifica esses olhares, como eu disse, mais do senso comum, fala das questões artísticas, das questões individuais, das disputas do ego entre os quatro, especialmente do John Lennon e do Paul McCartney, das vaidades, né, dos interesses de cada um dos quatro por alimentar suas carreiras pessoais, próprias. Então é um livro bem rico de informações para a gente sobre essa fase final dos Beatles ali entre 1969 e 1970. Eu trouxe para vocês também um box de um documentário chamado Beatles Anthology. É um clássico da Beatlemania. Ele saiu em 1994 em formato de VHS. Quem lembra, ele passou na Globo. Era o Pedro Bial que apresentava, todo vestidinho de Beatle e tal. E aqui eu tenho o box eu tenho também em VHS, mas eu trouxe em DVD, né? As caixinhas com os DVDs e tal. Ele faz de uma maneira bem decente também uma discografia, uma análise da discografia dos Beatles, né? Passo a passo e tal. É um trabalho muito massa que mostra que você pode fazer um trabalho comercial e de qualidade. O Anthology CH, meu brother, beleza, meu chapa? Esse material, o Beatles Anthology, ele tem isso. Ele fala, ele é comercial, ele vendeu milhões e milhões, mas é um trabalho também muito técnico, muito precioso, com muitas informações importantes, muitos clipes e tal. Fala, meu chapa. E esses são os materiais que eu mais gosto. Tenho mais coisas, mas esses são alguns dos mais interessantes. Sobre a biografia dos Beatles em si, é um assunto muito complexo, porque os Beatles eles começam a gravar em 63, pela gravadora EMI, por um selo da EMI. A EMI era uma gravadora gigantesca, e ela tinha vários selos, que eram espécies de gravadoras menores. E os Beatles vão gravar num selo chamado Parlophone. Por que eles gravam nesse selo? Que era um selo originalmente de jazz. Porque as gravadoras elas não tinham ainda a certeza se o rock, especialmente o rock, inicialmente o rock era algo perene ou se era uma moda. Primeiro elemento. E segundo, eles não tinham ainda a certeza que os Beatles iriam vingar. Então eles tinham medo de colocar os Beatles no selo master da gravadora, que era o selo... Fala, meu Deus, bati aqui, foi mal. Que era o selo EMI. Colocaram... colocaram nesse selo menor, né, que dá para dar menos visibilidade. Caso desse alguma coisa errada, o desgaste com a imagem da EMI não seria tão grande. E aí os Beatles vão gravar os seus primeiros 5 discos por esse selo chamado Parlophone. Ali, meu irmão Ravel, fala, meu chapa, esse aí também entende muito, viu? Mais uma fera. E o que é que vai acontecer? Não havia ainda uma unidade em torno da obra dos Beatles, de maneira que vários discos vão ser lançados para atender às demandas dos mercados locais. Então aqui no Brasil, até 1965, de 63 a 65, você vai ter vários discos que foram lançados aqui, compilados aqui, nos Estados Unidos também, no México, no Canadá, na Austrália, no Japão. Então, pelo menos até 1965, não havia uma unidade em torno da discografia dos Beatles. Cada país, cada selo local, de acordo com suas demandas locais, gravavam vários discos. Aqui, alguns discos da discografia brasileira são itens de colecionador no mundo todo. O disco de 64, que eu vou já falar, o A Hard Day's Night, que aqui vai ser lançado com o nome de Os Reis do Iê Iê Iê. No mundo todo ele tem uma capinha azul, no Brasil ele tinha uma capinha vermelha. Então esse disco com a capa vermelha ele é muito procurado pelos pesquisadores. Eles mudavam a sequência, a ordem das músicas e tal. Então essa primeira fase é muito confusa. A partir de 65 é que aí os Beatles já eram os Beatles, e a EMI vai unificar. A partir de 65, o que era lançado na Inglaterra era lançado no resto do mundo. A discografia americana vai resistir um pouco, e nos Estados Unidos isso vai unificar só em 67 com o disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. E só em 1987, quando é lançada a primeira edição da discografia dos Beatles em CD, que a EMI ela vai criar aquilo que a gente chama de discografia inglesa, uma discografia unificada dos Beatles, que é aquilo que os fãs consideram como, digamos assim, a discografia oficial hoje, né? Composta de 11 discos e 2 coletâneas de singles, chamada Past Masters. O que eram essas coletâneas? Os Beatles eles tinham algumas músicas que eles não lançavam nos discos, e eles lançavam no formato de single.
E aí era tipo como se fosse um chamariz para os discos, uma forma de vender duas vezes, de ganhar dinheiro duas vezes. O single era sair com uma música no lado A, uma música no lado B, e dias depois, semanas depois, era lançado o LP com 14, 15 músicas. E aí os fãs acabavam que gastavam dinheiro duas vezes, porque eles queriam ter todo o material, compravam o single lá com as duas músicas, e compravam mais tarde o LP, né? E a gravadora lucrava de duas vezes, de duas formas. E aí, em 87, a EMI meio que unificou tudo isso. E aí, são 11 discos de estúdio e 2 discos que vão agrupar todos esses singles que eram lançados e que não estavam nos discos oficiais. Desses 11 de estúdio, 10 da discografia original da Inglaterra e 1 da discografia americana, talvez por uma questão de mercado e tal, que é o Magical Mystery Tour, que foi lançado em 67 só nos Estados Unidos, só foi lançado na Inglaterra em 1976, a banda já tinha acabado e tal, tá? Então basicamente é isso, são 11 discos em estúdio, 2 de singles, tá? Essa é a discografia oficial da banda enquanto produzindo junto. Aí depois a EMI vai gravar coletâneas, gravar discos ao vivo, vai sair a série Anthology, a série One, a série Love, enfim, a discografia pós separação dos Beatles oficial, porque é lançada pela gravadora EMI, ela é gigantesca. Então vou me ater aqui aos discos que os caras lançaram enquanto estavam produzindo os 4 juntos. E aí eu trouxe, eu podia ter trazido os LPs, podia ter trazido os CDs de 87, mas escolhi trazer essas 2 caixas para vocês verem. Foram lançadas ambas em 9/9/9, que foram 9 de setembro de 2009. Essa caixinha preta e essa caixinha branca, tá? Essa caixa com a compilação de todos os LPs, a luz está refletindo aqui, né? De todos os CDs em formato de mini LPs dos Beatles, que eles foram lançados em estéreo. Aqui tem uns 13 discos, que eu falei para vocês, tá? E mais um mini DVD, falando um pouquinho de cada disco, certo? E o encartezinho e tal. E a discografia em formato mono, ela é um pouco menor, porque a partir do disco Yellow Submarine e o Let It Be e o Abbey Road, eles não foram mais lançados em mono, foram lançados só em estéreo. Até esses discos eram lançados nos 2 formatos, inclusive os Beatles no início davam até mais atenção ao formato mono, porque o estéreo era novidade, eles não sabiam se a linguagem em estéreo ia vingar. Então, especialmente os primeiros discos, eles têm uma qualidade melhor aqui na caixa de mono. Depois a caixa em estéreo você vai perceber um som mais forte. É interessante que fica muito claro quando você ouve os dois de um por um, né? Ouve uma música de um disco, depois ouve a música de outro. Você consegue ver em algumas canções diferenças bem nítidas. Tá? Aqui eu vou abrir um pouquinho para vocês verem. Nas caixinhas, como eu falei, que o primeiro disco dos Beatles, o Please Please Me, é meio que literalmente mesmo imitando tô tentando ver se a luz ajuda, imitando um mini LP. É bem legal, eu ouço muito pouco esse material porque eu tenho medo de estragar, é mais assim um item de colecionador, sabe? E aí eu vou mostrar para vocês, disco a disco, vendo nessa caixinha aqui que é mais completa. Vocês veem que é uma caixinha, uma edição de luxo e tal. Fui comprar lá no Guatemala e o Ravel, a gente foi no PC Unifor, no dia 9/9/9, comprar naquela loja lá, aquela chique lá, casa, né, que é até uma livraria. E aí aqui, né, como eu estou dizendo para vocês, tem todos os discos. E aí eu vou fazer uma análise rápida, disco a disco, de maneira cronológica. Ver se eu consigo fazer isso em 40 minutos. Tá beleza? Aí o som tá tudo tranquilo? Ó, vem a Saraiva, exatamente, na Saraiva. Nessa edição de luxo vem esse documentáriozinho, que é um mini DVD, né, falando de todos os livros, todos os discos. Ele só não é melhor porque ele meio que é uma cópia disso aqui. É um resumo hiper micro maxi resumo desse DVD Anthology, tá? E aí, mas vale a pena assistir. Eu acho que hoje à noite eu vou até assistir o todinho de novo, que deu vontade, tá? E aí,
Os dois primeiros discos dos Beatles, que são de 63, são meio que uma continuidade uns dos outros. Alguns discos dos Beatles têm essa característica de serem eles meio que uma espécie de lado A do outro, né? Lado A e lado B. Esse é o primeiro. Esse eu afasto aqui para vocês conseguirem ver. Pronto. Please Please Me, uma capa. Essa é a gravadora, é no prédio da EMI, né? E eles estão no andar do prédio e tal, e fazem lá, e gravam lá da sacada de um dos andares e tal. E esse disco ele foi lançado, o dia especificamente tá aqui. Eu tenho aqui uma pesquinha porque o dia também é de lascar, eu não lembro. Tenho todos eles decorados, todos, até as sequências. Foi lançado em 22 de março de 63, tá? Ele tem aqui, ele começa com I Saw Her Standing There, que é um clássico. E eu costumo dizer que se uma banda quer marcar seu nome na história, ela tem que ter a primeira música para ela dizer a que veio. The Doors é Break On Through, Engenheiros do Havaí é Toda Forma de Poder, e os Beatles é I Saw Her Standing There. Começa com aquele 1, 2, 3, 4, pancada, a banda diz, a gente se garante, e tá aqui o cartão de visitas, tá? E ele é um disco que foi gravado em uma noite, né? Eles tinham pouca verba, aquela história que eu falei antes, eles não tinham ainda a certeza se iam dar certo, não tinha confiança da gravadora, então eles tinham uma noite, então ela é nossa, porque eu lembro de ter desenvolvido, mas enfim, você está dizendo que é sua, então eu vou lhe dar os créditos. Foi gravado em uma noite, tá? E mostra o quanto os Beatles estavam ensaiados. Uma tomada do que eles gravavam no Cavern, do que eles gravavam lá em Hamburgo, e ele vai ter metade com músicas que vai ser uma das marcas da banda, Lennon e McCartney, I Saw Her Standing There, Misery, Ask Me Why, Please Please Me, que dá nome ao disco, Love Me Do, que foi um dos sucessos desse disco, e Do You Want to Know a Secret, que apesar de ser do Lennon e McCartney é cantado pelo George Harrison, e There's a Place. E aí várias músicas, a outra metade do disco de músicas cover que eles faziam nos shows. A que ficou mais conhecida é Twist and Shout, especialmente pra galera mais assim, da minha idade, porque ela vai ficar famosa naquela cena do filme Curtindo a Vida Doidado, lá em Detroit, com Ferris Bueller dançando, né? Numa feira ao ar livre lá em Detroit, naquele filme lá, Curtindo a Vida Doidada, com Matthew Broderick, tá? Esse é o primeiro disco, Please Please Me, vai estourar, fazer um tremendo sucesso. Os singles já fizeram sucesso antes, já assustaram a EMI, porque eles não esperavam esse retorno tão grande, e meio que o sucesso desse primeiro disco, né, em março de 63, fez com que a gravadora corresse para que os Beatles gravassem outro disco com a mesma vibe. Eles queriam a mesma vibe para que o disco meio que fosse a cópia do primeiro, para dar grana como o primeiro deu. E aí vem o segundo disco, que é o With the Beatles. Essa capa é de uma fotógrafa alemã que faleceu recentemente, a Astrid, e ela é meio que responsável assim por essa imagem mais icônica dos Beatles no início da carreira, né? E é bem uma marca assim dos Beatles. Esse disco é meio que um lado B do Please Please Me, na vibe, na pegada, no estilo das canções, e vai trazer uma característica que eu acho que está presente em toda a discografia dos Beatles, que é a cada disco que saía, o disco era melhor, com músicas melhores, com execuções mais bem feitas, mais bem produzidas. Então os Beatles, eles têm cronologicamente, vai ter um hiato aí no Let It Be, eu vou explicar porquê, mas eles têm cronologicamente uma ascensão também na qualidade daquilo que eles produziam, tá? Esse disco continua na mesma vibe de ter uma parte dele, praticamente a metade, com músicas de Lennon e McCartney, uma outra parte com cover que eles executavam nos shows, especialmente no Cavern, e aí um dos covers vai ser executado pelo Ringo, que essa não é cover, vai ser I Wanna Be Your Man, que eles vão dar depois para os Stones gravarem. E aí Don't Bother Me, que é Lennon e McCartney também, eles vão dar para o George Harrison cantar, e as outras divididas entre a dupla Lennon e McCartney na execução, na interpretação das músicas. Um dos grandes hits desse disco, muito provavelmente
o seu maior sucesso é a música All My Lovin'. A gente vai começar a perceber aqui, por exemplo, aqui no Brasil, com o surgimento da Jovem Guarda, as chamadas versões de músicas dos Beatles, que eram versões que não tinham nada a ver com, ou pouquíssimo a ver com a letra original, portanto não eram as traduções das letras, né? Eles pegavam a melodia, os arranjos e faziam letras completamente diferentes. All My Lovin', né? Close Your Eyes and I Kiss You e tal, cara. Fecha os olhos e sinta, não tem... Né? Acho que só o Close Your Eyes do começo que é igual, depois não tem mais nada muito a ver, né? Fala, meu chapa, grande Alexandre. Beleza? Então é um disco mais ou menos... São discos mais ou menos gêmeos, lançados em 63 e que vão meio que abrir caminho para o evento que viria depois, a partir de 64, que a gente chama de Beatlemania. Aqui esse disco tem algumas músicas muito boas, o cover de Please Mr. Postman, o cover de Roll Over Beethoven do Chuck Berry, cantado pelo George Harrison, It Won't Be Long, que é a música que abre, All I've Gotta Do, All My Lovin'. É um disco muito bom e, como eu disse, vai nessa ascendente. Os Beatles têm essa característica de ir evoluindo. E a gente vai para o terceiro disco, o primeiro de 1964, lançado em 10 de julho de 64. É o primeiro dos marcos. Os Beatles, eles têm alguns marcos que vão, né, fazendo recortes na sua carreira. E o primeiro desses discos é o A Hard Day's Night, de julho de 64. Ele tem algumas marcas interessantes. A primeira é que todas as canções, todas as 13 músicas, elas foram de composição de Lennon e McCartney. Reza a lenda que elas foram compostas em uma noite, né, num hotel em Paris. Eles estavam fazendo uma turnê em Paris, receberam a notícia de que eles tinham conseguido um número 1 nos Estados Unidos. A música Please Please Me tinha conseguido o número 1 e que eles tinham... que o empresário deles, o Brian Epstein, tinha conseguido algumas apresentações na TV americana. E que eles tinham assinado com um estúdio de cinema inglês para fazerem 4 filmes. E que eles tinham que compor a trilha sonora dos filmes, eles tinham que fazer shows, ir aos Estados Unidos, gravar os filmes e não tinham tempo para ir em estúdio para compor. Então eles tinham 24 horas para compor, se sentaram no quarto do hotel e compuseram as 13 músicas desse disco. Tá? Essa é a primeira característica. Um dos elementos do disco também é aquela história da capa brasileira, né, que ao invés de azul aqui é todo em vermelhinho e tal. E esse disco, ele é não só o terceiro disco de estúdio dos Beatles, mas é a trilha sonora do primeiro filme dos Beatles, que aqui no Brasil vai ficar conhecido como Os Reis do Iê Iê Iê. É um filme em preto e branco, tá, uns anos atrás também saiu em DVD, que em inglês é o A Hard Day's Night. Tem alguns dos clássicos definitivos da discografia dos Beatles aqui. A própria Hard Day's Night, que dá nome ao disco. I Should Have Known Better, que também vai ter uma versão meio bobinha na Jovem Guarda. Deixa essa boneca, faça-me um favor, nananana, vem brincar de amor. Não tem nada a ver a letra original com essa versão da Jovem Guarda. If I Fell, que é um outro clássico. And I Love Her, Can't Buy Me Love. É um disco excelente. É um dos meus discos favoritos dos Beatles. Eu digo sempre que ele não é o melhor disco dos Beatles. Eu ainda acho que o melhor disco dos Beatles é o Abbey Road. Mas eu acho que ele é o mais gostoso de se ouvir. Eu acho que ele é mais gostoso de se ouvir do que o Abbey Road, porque ele é um disco muito, muito linear. Não há uma queda de qualidade. Vocês entendem? Ele é um disco que ele segue top do começo até o fim. Ele não cai o nível, não há desnível da qualidade das canções. E é um dos discos que eu tenho assim maior carinho, até porque tinha ele em LP lá em casa, tinha uma dedicatória especial e tal. Então é um disco muito bom e marca essa primeira virada de chave dos Beatles, dessa fase mais banda de baile, né, banda de festinhas, que fazia muitos covers e tal, para uma banda profissional, que compunha seu próprio repertório, que vai começando a dar cara às suas próprias músicas, certo? É um disco muito, muito bom. E aí, ainda em 1964, em dezembro de 64, aquele que é muito provavelmente o disco mais comercial dos Beatles, porque os Beatles estavam em turnê frenética nos Estados Unidos, na Europa e nos Estados Unidos, só que estavam vendendo muito, 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 e a EMI chega, né, para
para o staff dos Beatles, pro empresário e para os quatro, dizendo: vocês têm que lançar um disco de Natal. Vocês têm que lançar um disco de Natal. E eles disseram: a gente não tem composição para um disco, a gente não compôs e tal. E aí sai esse disco que é o Beatles for Sale, né? Para ser vendido e tal. Até o título meio que brinca com isso. Ele foi lançado em dezembro de 64. É o último disco dos Beatles que vai ter essa característica dos dois primeiros, que é meio que dividir o repertório do álbum entre músicas Lennon e McCartney e músicas covers, porque os caras, como eu disse, eles literalmente não tinham música para apresentar, músicas novas para apresentar e para fazer um disco de 13, 14 músicas. Esse disco aqui ele tem Lennon e McCartney, também já começa a mostrar um Lennon e McCartney mais maduros, vai começar a surgir aqui influências outras que não o rock dos anos 50, né? Os primeiros 3 discos têm muito claro a influência do Elvis, dos Beatles, o Elvis, do Chuck Berry, do Little Richard, do Carl Perkins. Aqui já vão começar a surgir músicas que vão trazer outras influências da música norte-americana que estava sendo feita nos anos 60. Então a gente vai ter músicas como No Reply, I'm a Loser, tem uma clara influência do som, por exemplo, do Bob Dylan, 8 Days a Week, né, músicas Lennon e McCartney. Assim, Klaus, é o disco mais comercial, foi literalmente feito com esse intuito de vender, né? Mas tem alguns covers executados de forma muito honesta. Mr. Moonlight, com um grito espetacular do John Lennon, Rock and Roll Music, é uma versão que eu acho muito massa. Minha favorita é Kansas City, com Hey Hey Hey, é um medley que eles fazem. Mas aí tem também Words of Love. Enfim, é um disco muito bom. Ele acrescenta em termos exatamente, foi feito para o mercado norte-americano. Foi uma pressão, eu estava falando da pressão da gravadora. Em termos técnicos, ele acrescenta muito pouco, mas é um disco muito honesto e que traz aqui algumas canções bem interessantes, né? Você já vai perceber eles no estúdio cada vez melhores, como eu disse, mais bem executado, musicalmente falando. Eles estão cada vez mais redondos, cada vez mais profissionais, cada vez mais músicos de estúdio. E aí, 1965 vai ser um outro salto. Vai ser um outro salto com 2 discos que se rivalizam entre os fãs dos Beatles como os discos os melhores da obra dos Beatles. O finado George Harrison. Não, minto, ainda tem um em 65. Desculpa. Tem outra trilha sonora. Tem outra trilha sonora que é do Help, né? Que também já vai dar um salto ainda em 65, né? Que aí vai ser o disco Help. Ele é também, como uma Hard Day's Night, uma trilha sonora, tá? E aqui volta para aquela ideia da parada com todas as composições Lennon e McCartney. E aqui a gente vai ter de novo alguns dos clássicos espetaculares, aqui não mais nem dos Beatles, mas da música mundial no século XX. A gente tem Help, que é um grande clássico dos Beatles. Tem Ticket to Ride, que é uma música que ela é muito bem avaliada, especialmente pela questão das inovações técnicas da bateria. A batida do Ringo ela é muito bem avaliada aqui nesse disco. A gente já começa a perceber, por exemplo, composições do George Harrison surgindo de maneira a chegar próxima da capacidade de compor de Lennon e McCartney, né? Tem This Miss Lizzy, né, que não é Lennon e McCartney, tem um cover. Mas tem Yesterday, né, que é aquela que eu exatamente, Cláudio. Grande Kleber, tem Yesterday, que é muito provavelmente o maior hit do século XX, a música mais regravada do século XX. Né? Recentemente eu estava coincidentemente lendo sobre Yesterday e o Paul McCartney, autor da música, contando qual é a versão que ele mais gosta, para além dos Beatles, de Yesterday. E aí ele falou da versão do Frank Sinatra, da versão do Elvis Presley e da versão do Marvin Gaye. E ele disse que do Marvin Gaye vamos sim, meu chapa. Vamos sim. Do NCH. Ele disse que a versão do Marvin Gaye é a favorita dele. E ele falou uma coisa interessante, que os 3 mudam um pouco a letra. Ele explica isso. Mas enfim, é um disco que também é uma trilha sonora. Tem uma música que eu gosto muito desse disco, que é
You've Got to Hide Your Love Away, uma música do John Lennon, muito massa, né? E tem You're Gonna Lose That Girl, outra que foi feita a versão na Jovem Guarda e tal, que também não tem nada a ver com a letra original, meio bobinha. É aquela... Demorei, mas encontrei o meu primeiro amor, né, que fez muito sucesso na Jovem Guarda, que não tem nada a ver com a letra original, resguarda só a melodia, tá? Mas é um disco também muito bom de se escutar, apesar de ser trilha sonora, é um disco muito agradável, tá? E você já percebe, sou nada, mano, tem nem perigo de ser eu. Eu sei uma coisinha, mas não sou mais quem mais sabe não, mas eu sei umas coisinhas. E a gente percebe claramente a evolução musical também dos Beatles. Tá? Agora, o legal desses disquinhos, como eu falei, é porque eles são CDs, mas eles são como meio que mini LPs. E eles guardam no layout toda o desenho como se fosse um LP. Agora sim, a gente chega em 65, né? 65 para 66, com os discos, ver se eles conseguem tirar eles da caixa. Sai. 65 para 66. Esse lançado em 3 de... Esses dois eu adoro. Esses, de novo, assim como os dois primeiros, assim como o Please Please Me e o With The Beatles, esses são meio que lado B e lado A, né? Aqui, composição, estúdio, harmonia entre os quatro, acho que bom ambiente no estúdio. Aqui, grande André Vinícius, meu chapa, aqui é o auge dos Beatles. Nos outros momentos, eles vão estar muito bem, mas não necessariamente vão conseguir juntar todos esses elementos. Harmonia entre os quatro, composição, técnica, capacidade de estúdio, a gravadora à disposição dos caras. Vou ver se eu faço... Melhorou aí, André? Mas ainda vou falar de um por um. Certo? Beleza? Então aqui a harmonia, o ambiente harmônico, ele está no auge, tá? Primeiro, o auxílio do George Martin, produtor dos Beatles, que muita gente chama de quinto Beatle e tal. Esse Rubber Soul já é um salto, é uma outra linguagem, uma outra leitura. Mais uma vez, todos os discos compostos pelos Beatles, tá? E aqui a gente vai observar alguns dos clássicos, exatamente, a gente salta dos anos 50 para os anos 60. Drive My Car, Norwegian Wood, uma música, uma viagem, uma música já anunciando aquela parada do Power Flower, da música lisérgica, do movimento hip. You Want to See Me, uma música linda, extremamente bem executada, que também vai ter versões na Jovem Guarda. Nowhere Man, uma música do John Lennon, espetacular, filosófica, uma das músicas favoritas do John Lennon, né? Think For Yourself, do George Harrison, cada vez mais trazendo novas canções melhores. Michelle, clássico dos Beatles, com Paul McCartney. What Goes On, cantada pelo Ringo Gill, outro clássico que também vai ser executada na Jovem Guarda. I'm Looking Through, In My Life, uma das maiores obras do John Lennon, uma música que o John Lennon já tinha feito isso em Help, Paul McCartney tinha feito em Yesterday. As músicas vão ficando, as letras vão ficando mais maduras, mais adultas, eles vão começando a não mais fazer, e o John Lennon fala disso depois, não mais a fazer músicas sobre romance em terceira pessoa, personagens criados, mas falar deles mesmos, das suas experiências pessoais, né, do turbilhão, da loucura que era fazer parte de uma banda como os Beatles, envolvida em todo aquele gigantismo. Então essa música In My Life fala muito disso, é uma das grandes composições do John Lennon, poeta, pensador, filósofo, certo? Que ele depois iria se demonstrar ser. Uma música que eu gosto muito e que o John Lennon depois vai
vai criticar muito, que é Run for Your Life, é um country music que eu acho muito legal, muito decente. O John Lennon não gostava muito, mas aí o problema é dele. Eu gosto bastante e é um disco espetacular. Se você quer conhecer Beatles, se você quer entender por que os Beatles é a maior banda da história, você tem que escutar esses dois discos e fazer o seguinte exercício. Você vai em 1965 e aí a internet está aí para isso. Você procura quem eram as grandes bandas de 1965. Rolling Stones, Hermits and Hermits, Beach Boys, Birds. Você escuta o que esses caras estavam produzindo e escuta... eu quero esse chaveiro, viu? Escuta os que os caras estavam produzindo e escuta o que os Beatles estavam produzindo. Aí você compara os dois sons. Certo? Porque falar hoje, o Led Zeppelin, o Queen e tal, né? Você se desloca do tempo em que os caras estavam produzindo. Então, pegue o que os Beatles produziam, eu já fiz esse exercício. E pegue o que eu também acho, e pegue o que os outros produziam e compare, tá? E aí você vai entender porque os Beatles eles foram tão revolucionários. Repito o que eu disse no comecinho, muita gente chegou depois. Muitos podem dizer que os Beatles não é a melhor banda da história do rock, que outras bandas elas vão ter músicos tecnicamente melhores, intérpretes tecnicamente mais potentes, mas é o que eu digo, que os Beatles é a maior banda da história do rock por conta de tudo que eles vão trazer de influência, de importância para o estilo. E aí vem um disco que consegue superar o anterior, né? Um negócio maluco, que é o Revolver. Deixa eu olhar aqui na minha peça, que o dia específico eu não lembro. Pronto. Lançado em 5 de agosto de 66. É uma obra-prima do rock. Uma obra-prima da música, talvez um dos grandes discos da história dos... Talvez não, um dos grandes discos da história do século XX. Tá? E aí, o George Harrison aqui, ele já começa a deixar uma pulga atrás da orelha do Lennon e do McCartney, que ele começa a compor músicas no mesmo nível das grandes músicas da grife Lennon e McCartney. Tanto que, pela primeira vez, uma música de um LP dos Beatles não tem na sua... Um LP dos Beatles não tem na sua abertura uma música Lennon e McCartney. Pela primeira vez, era no disco Revolver, né, nesse disco aqui, o Revolver, que uma música que abre o disco, que a música que abre o disco, ela é normalmente... Em tese, era o carro-chefe. Aí depois o mercado traz outras músicas, né? Mas, pela primeira vez, um disco dos Beatles tinha como abertura uma música do George Harrison. E não uma música Lennon e McCartney, que é a música Taxman, tá? E aqui a gente vai ter... Mas já é terça-feira, chapa. Só a partir de quinta, de sexta. Não, se bem que amanhã tem live do Beto Barbosa, é difícil ver o Beto Barbosa sem tomar um negocinho. Mas enfim, aqui a gente vai ter Eleanor Rigby, que é uma música espetacular do Paul McCartney, né? Assim como Yesterday, é uma música que é praticamente toda só do Paul. O Paul e cordas... Tu diz, André, se gerou treta entre os Beatles, entre eles, por ser uma música do George? Nesse primeiro momento ainda não, mas depois vai gerar. E aí vai ser um dos elementos de solução da banda, inclusive. Entendeu? Nesse primeiro momento ainda não. Mas alguns anos mais pra frente, eu vou falar disso, vai gerar treta sim. Entendeu? E Eleanor Rigby, que é uma música que apesar de ter Lennon e McCartney nos créditos, porque eles tinham um acordo comercial, eles vão abrir uma empresa, né, para editorar essas músicas compostas por Lennon e McCartney. Então, mesmo que uma música não fosse deles dois, eles tinham que colocar como se fosse, né? Porque vai acontecer 3 tipos de músicas na parceria Lennon e McCartney. Algumas que eram literalmente Lennon e McCartney, feitas a 4 mãos. O disco A Hard Day's Night vai ter isso, né? Todo ele praticamente é feito pelos 4. E vai ter algumas músicas que eles levavam para o estúdio praticamente prontas, e aí o Paul mostrava para o John, e o John dava um toque, eventualmente melhorava, eventualmente mudava, e vice-versa. O John chegava com música, o Paul dava um toque numa frase, numa linha melódica, num solo, num andamento, né? E músicas que eram literalmente de um só, e por força dessa obrigação contratual,
colocavam lá como Lennon e McCartney. Eleanor Rigby é uma dessas. Eleanor Rigby, aquela In My Life, que eu citei do disco anterior, é uma toda só do John Lennon, tá? Aí você tem Here, There and Everywhere, que é também uma só do Paul, que o John elogiava bastante. Good Day Sunshine and You Bird Can Sing é uma das minhas favoritas, das músicas que pouca gente conhece dos Beatles. Tem um solo de guitarra primoroso. Tomorrow Never Knows, uma música maluca do John Lennon, já entrando nessa fase lisérgica também. I Want to Tell You, outra música do George Harrison, brilhante. Então, é um disco fundamental para você entender a discografia dos Beatles, para você entender o movimento do rock and roll nos anos 60 e para você entender o que ia acontecendo nos anos 60, tendo a música dos Beatles como trilha sonora. E aí, a gente chega em 1967, né? Em julho, 1º de junho de 1967, 1º de junho de 67, o disco que para muitos, é o maior disco da história do rock. É aquele que é o disco que vai transformar o rock e a música pop num outro patamar, vai criar a chamada pop art, né? Eu concordo com tudo isso. Eu não sei se é o melhor disco dos Beatles para mim de ouvir, mas é aquela história que eu digo da melhor banda e da maior banda, né? Os Beatles são a maior banda. Esse eu não sei se é o melhor disco para ouvir. Eu demorei, inclusive, a educar meu ouvido a escutar esse disco, mas certamente ele é o maior disco. Ele é tudo isso que dizem dele por conta da importância daquilo que ele traz, que é o icônico, né? Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, né? De junho de 1º de junho de 1967, que o mercado fonográfico vai ser antes e depois desses discos por um monte de coisas. Por exemplo, um disco que vai trazer um elemento que depois vai ser, por conta dele, que vai virar padrão, que é o encarte, né? Esse aqui é o encarte dele. O encarte é uma obra de arte, com várias fotos dos Beatles. Pela primeira vez um disco vai trazer a letra das músicas, né? Isso não tinha até então, vai ser com esse disco, trazer a letra das músicas, todo um trabalho de marketing do disco, fotografia, todo um trabalho para a concepção da capa, né? Os Beatles extrapolaram o orçamento que eles tinham para fazer esse disco não sei quantas vezes, só na capa, nos direitos autorais das pessoas que tinham aqui. Aí eles vão ter algumas das figuras mais importantes da história do século XIX, do século XX, vão estar aqui. Muitas dessas figuras escolhidas por eles. Marlon Brando, Bob Dylan, Karl Marx, são figuras que vão estar aqui na capa do disco. Tá todo esse cuidado, esse preparo. Pela primeira vez, eles vão criar uma ideia de um disco que supostamente conte uma história e que crie um arco. Não é um disco as músicas são separadas umas das outras. Olha o grande Newton Mar, se cuida aí, meu chapa. Tamo junto, viu? Então, são músicas que se conectam. Não são 14 músicas soltas, cada música contando uma história individual e particular. Aqui nesse disco a gente vai ter, se não já totalmente caracterizado, mas pelo menos o esboço da ideia de um disco que seja uma espécie como se a ideia de uma ópera em que as músicas que se conectam musicalmente e a partir das letras. E era a história do Sargento Pimenta e a banda dos Corações Partidos, né? Foi uma espécie de banda alter ego que o Paul McCartney criou numa viagem, e os quatro compraram a ideia, tá? E aí você vai ter With a Little Help from My Friend, que depois eles vão dar pro Joe Cocker gravar em 69, e o Joe Cocker vai fazer. Conheço e tem o livro. Conheço e tenho e li, é um livro legal. O Joe Cocker vai destruir essa música Lucy in the Sky with Diamonds, que fala sobre as viagens dos Beatles com o LSD. O John Lennon disse que não é, mas é óbvio que era, né? Getting Back tem uma música espetacular, tá? Aqui nesse disco tem uma parada interessante, que é dos discos. Os Beatles pensaram esse disco em mono.
Essa aqui é a versão mono, essa é a versão estéreo. Os Beatles pensaram esse disco na versão mono. E o finado George Martin, produtor dos Beatles, ele dizia que tô ligado. É legal o livro dele. O George Martin dizia que quem não ouviu os Beatles, o Sgt. Pepper's, em mono, não ouviu o disco. Né? Porque a versão estéreo, segundo ele, ficou muito diferente, tirou o peso, tirou a pegada mais rock and roll, meio que pasteurizou o disco. E eu ouvi esse disco a primeira vez, e durante de 1987, quando ele saiu, até... Tem sim, meu chapa, tem seu valor. Até 2009, quando essa caixa com os discos em mono saíram, eu só tinha ouvido o Sgt. Pepper's em estéreo. E quando eu ouvi o Sgt. Pepper's em mono, é outro disco. O peso, a maneira como os solos estão sobrepostos nas músicas. Então, existem 2 discos. E é uma viagem massa. Você quer fazer uma brincadeira? No YouTube tem isso aí. Você quer fazer uma brincadeira? Tomar uma geladinha, fazer ali um tira-gosto. Você pega Sgt. Pepper's, música a música, pega uma caixinha de som legal, porque no som do computador você não vai conseguir distinguir, mas você pega uma caixa dessas caixas que tem de Bluetooth, que tem uma boa definição de som, aí você bota a música, vai no Wikipedia, pega o setlist do disco, e bota a música em estéreo e em mono. Você vai ver que é assim uma pancada, o som vai pra frente, parece que tá ouvindo, parece que a versão em estéreo é um cover da versão mono, certo? Grande PA, meu chapa, beleza? Quando você ouve o disco de 87, o CD de 87, fica mais pobre ainda, porque não tinha a mesma tecnologia de 2009, o CD de 2009, repito, é muito bom. Se não existisse a versão mono, ele seria perfeito. Mas aí o diabo é que existe a tal da versão mono quando você faz as comparações, e aí fica meio... Eu tô falando rápido, porque eu tô tentando fazer isso em 1 hora, né? Cara, a diferença, Zilfran, do mono pro estéreo, é porque é o seguinte, antes, as gravações, as mesas, elas não tinham muita tecnologia, então todo o som era colocado no que eles chamam de canais, que é um elemento da mesa de som que leva o som, né, para ser prensado e tal. E basicamente quando o som é mono, bateria, os instrumentos de sopro, as guitarras, os baixos, eles estão comprimidos em uma frequência com poucos canais. E aí quando vem o estéreo, e aí os Beatles eles vão usufruir, à medida em que a tecnologia ia avançando, eles vão usufruir do melhor da tecnologia, eles vão tendo mesas de som que na época davam a eles uma possibilidade muito grande de distribuição dos instrumentos nos canais e tal. Então você vai ter as guitarras num canal, e tanto que você consegue isolar só o solo de bateria, só o solo de guitarra. Sim, exatamente, do LP. E aí, no caso desse disco, perde um pouco do peso. Repito, a versão de 2009, ela diminui um pouco essas distâncias, mas a versão mono, ela é uma pancada, certo? Eu vou tentar, não sei se eu vou conseguir, em alguns momentos que o tom é mais nítido, inclusive você consegue observar com clareza alguns solos. E como eles faziam nos Beatles, ainda tem um outro elemento que eu aprendi quando eu comprei essa caixa. Alguns discos, inclusive, tem solos diferentes, que não foi simplesmente a mesma gravação que eles jogaram para mono e jogaram para estéreo. Eles, em alguns momentos, eles gravaram uma versão para o disco estéreo e gravaram outra versão para o disco em mono, certo? E aí é legal, são nuances, pequenos detalhes, mas eles existem. E para quem, assim como eu, é viciado em Beatles, é muito massa de ouvir, né? Além dessas questões técnicas, um solo aqui e acolá diferente, um backing aqui e acolá diferente, certo? É muito massa. Eu vou tentar conseguir, faltam acho que uns 8 minutos, ainda faltam muitos discos. Eu vou tentar conseguir. Se eu não conseguir, eu faço mais um pedacinho, se vocês quiserem, né? Se vocês estiverem afim, eu termino no outro pedacinho. Agradecer a galera que está entrando aí. Juliane, André, só gente boa. Viu tomar? Semana que vem tem... Se você vai estar bom, e aí a gente faz aquela parada, viu? Vai dar certo. Miquiles, meu chapa. A gente parou aonde, hein? A gente parou no Sgt. Pepper's. Esse é um disco interessante. Para essa construção da discografia que eu falei no começo. Só relembrando para quem chegou depois.
a discografia dos Beatles, ela tem exatamente, tem isso aí, Nilo. Essas versões que vão... É isso que eu tava falando, né? Dos solos, das duas diferenças. Isso aí. Beleza. Tava falando da adequação da discografia. Quem chegou depois, eu disse que a discografia oficial dos Beatles, tomando como base os lançamentos da Inglaterra, a banda inglesa, né? Ela só foi meio que consolidada nos anos 80. Porque anteriormente... Cada subsidiária da EMI tinha uma liberdade, até porque os Beatles, não se sabia que os Beatles iam virar os Beatles, tinham liberdade para editar discos com realidades locais, adequando às realidades de cada país. Então até 65, basicamente cada país vai ter autonomia para fazer as suas versões dos discos dos Beatles, mudando completamente, em alguns casos, das versões que saíram na Inglaterra. A partir de 65 eles vão começar a unificar, a 67 unifica de vez. Mas vai ter uma diferença. Esse disco aqui, que é, de novo, a trilha sonora de um filme, do filme Magical Mystery Tour, o disco Magical Mystery Tour, ele não vai ser lançado na Inglaterra em 67, quando sai o filme. Vai ser lançado só no mercado americano, e só em 1976, 6 anos depois do fim dos Beatles, é que a versão inglesa vai ser lançada, que esse disco vai ser lançado na Inglaterra, né? Mas quando a EMI resolveu oficializar uma discografia única, ela colocou esse disco como fazendo parte da discografia. Ele é, portanto, o único LP que não saiu na Inglaterra, que saiu só nos Estados Unidos, enquanto a banda estava junta, a fazer parte da discografia oficial. Beleza? Então, como eu disse, são 2 discos de singles, com a coletânea dos singles, e 11 discos de estúdio. Só que desses 11 discos de estúdio, 10 foram lançados no mercado inglês e 1 foi lançado só no mercado americano, que é esse aqui, certo? Só foi lançado no mercado inglês depois do fim da banda, tá? E aí ele tem aqui também mais alguns clássicos. É um disco que eu gosto muito, tá? O filme não fez muito sucesso, isso atrapalhou um pouco disso, e aí às vezes ele não é grande. Onde Fontinelli, é verdade, tem que falar aqui, amanhã eu vou estar junto com... É porque eu tô virando não sei qual é o nome dessa galera que vive fazendo live. E amanhã no meu outro perfil, no Marcelo Holanda, eu vou estar com o professor Eone Fontinelli, um grande amigo. A gente vai fazer uma live sobre racismo, tá? E aí o Eone é historiador, advogado, e eu sou professor de história e brinco de tocar violão. E aí a gente vai falar, discutir um pouco à luz da história, um pouco à luz do direito. E vou tocar algumas músicas da MPB que tem um pouco a ver com essa temática do racismo. Amanhã. Rapaz, se tivesse colocado, mas ia passar batido. E aí, como eu estava dizendo, esse disco, como ele pega um pouco na carona do... blogueirinho, era isso que eu queria dizer. Blogueirinho. Ele pega um pouco a carona do filme não ter sido bem aceito. Por que ele não foi aceito? O filme é um filme liveiro. É um filme, o Magical Mystery Tour, né? É um filme completamente psicodélico. Você tira pela capa, tem alguns clipes no YouTube. Não, é quinta-feira. Amanhã tem a live do Beto Barbosa. A gente vai assistir a live do Beto Barbosa. É quinta-feira, exatamente. É um filme psicodélico, então todo colorido, né? Com muitas cores. E o filme foi feito todo um marketing pro filme. Era o lançamento de Natal, foi lançado na véspera do Natal na Inglaterra. E havia uma expectativa muito grande, especialmente porque ele ia suceder... Era a primeira produção dos Beatles pós Sgt. Pepper's. O Sgt. Pepper's foi um sucesso retumbante de crítica e de venda. E o filme foi transmitido, e a Inglaterra, em 67, ainda não tinha a tecnologia da transmissão em cores. E aí, quando o filme foi transmitido em preto e branco, ele perdeu muito do seu encanto. Perdeu muito daquilo que os Beatles queriam lançar como mensagem, porque a história do filme ela era menor, né? O enredo é quase que desconexo. É um filme completamente hippie, na vibe mesmo psicodélica, lisérgica. Então é um filme praticamente sem roteiro. E quando ele é gravado e os clipes saem em preto e branco, perde muito o encanto, ficou um negócio confuso.
e a mídia da época especializada só não bateu mais, só não criticou mais, não chamou literalmente de uma merda, porque era dos Beatles. E os Beatles estavam no auge, e os Beatles já era meio que uma entidade na Inglaterra, né? E tinha acabado de ser condecorados pela rainha da Inglaterra e tal, então meio que não tinham coragem de bater nos Beatles. Mas ficaram decepcionados. Só no ano seguinte... Exatamente, eu nunca vi, eu conheço a história, Nilo, mas eu não tive ele fisicamente. Só tive os LPs que saíram depois, já meio que imitando o CD, né? Eu não tive essa versão que você está falando, mas eu sei da existência dele. E quando ele saiu nos cinemas no ano seguinte, foi que as pessoas, era isso que eles queriam mostrar. Só que o desencanto já tinha acontecido. Então ele é um disco que não funcionou tanto, porque a galera não entendeu muito, entendeu? Beleza? E aí, eu acho que isso aqui vai já encerrar. Vai já encerrar. Tá? Eu vou esperar encerrar. Vou ficar falando com vocês, porque ainda falta o Yellow Submarine, ainda falta o Abbey Road, ainda falta o Let It Be, e ainda faltam os 2 discos de single. E aí eu vou ficar por aqui, esperando, não sei quanto tempo falta, mas eu comecei 7 e pouquinho, eu acho que deve estar perto de terminar. Né? De maneira que eu vou fazer aqui, portanto, uma propagandazinha da minha live com o professor Elone Fontinelli. Que é, mas espera aí, uma merda é o quê? Eu não entendi não, Nitomar. Não, tem uma galera aí, acho que se vocês quiserem eu continuo, né? Pra gente explicar os 5 discos que ainda faltam. Eu tava falando ligeiro pra ver se dava pra falar em 1 hora, mas não deu. Não deu, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar aqui, tá? Vou encerrar. Vou deixar disponível lá no IGTV. E em seguida eu recomeço pra gente falar dos últimos 3 discos de estúdio e os 2 de single. Beleza? Vou encerrar aqui. Aí volto já. Espero vocês.